Nós já estudamos, né, que além das atividades de trabalho, os imigrantes tinham momentos de lazer, né, através das suas culturas que eles queriam preservar. E eles tinham uma festa muito importante que acontecia quando eles terminavam de fazer a colheita do ano. Eles trabalhavam, né, na agricultura, plantavam o que eles tinham que plantar, e quando eles faziam a colheita, aquela grande colheita do ano, eles festejavam esse momento. Então, era uma ocasião em que alguns grupos organizavam festas para comemorar este grande acontecimento, né? Depois de tanto trabalho. As festas de fim de colheitas são elementos da cultura de vários povos. Então, significa que não é só uma etnia ou outra. Muitos povos tinham esse costume. Além de comemorar o término desse ciclo de trabalho, os imigrantes italianos pretendiam promover a produção da uva da região e incentivar o comércio com outros municípios. Então, observe ali na imagem que este é um carro alegórico em homenagem aos 75 anos da colonização italiana no Brasil. Então, quando foi esta data, eles comemoraram, fizeram uma grande carreata ali, né? Um carro alegórico em homenagem aos 75 anos da colonização italiana no Brasil. Este cortejo foi da Festa da Uva, lá em Caxias do Sul, em Rio Grande do Sul, tá? Então, observe lá como era feita este festejo, né? Então, será que na região aí onde você vive, existem festas para comemorar as colheitas? Pergunte para sua família e depois registre ali no espaço da letra A. Na letra B, que produtos de origem agrícola são cultivados na região onde vocês vivem? Qual é um produto agrícola forte que a sua região produz? Você sabe? Pesquise e registre também. E na letra C, em sua região, há alguma festa organizada por imigrantes? Pesquise. Se existir, qual festa que tem aí na sua região que é organizada pelos imigrantes? Não deixe de registrar. Todas essas são respostas pessoais, né? Agora, quando os imigrantes vieram para o Brasil, eles trouxeram muitas outras atividades que eles faziam lá no país que eles moravam, né? No país de origem deles. E alguns elementos culturais também trouxeram, como hábitos alimentares, né? Receitas culinárias, formas de construir moradias, já vimos bastante, né, por aqui. Trouxeram modelos de arquitetura do país que eles moravam, expressões do vocabulário e também artes marciais, sim, como judô, sumô, kendo e karatê. Eu acho que até você já pratica ou praticou ou conhece uma dessas artes marciais, não é mesmo? Então, ali nós temos uma imagem, tá, de crianças no campo de tênis, pertencente à escola pública, tá? Olha lá, esta é uma foto do Museu da Imigração, lá em São Paulo. As crianças ali fazendo o esporte, né, do tênis. Com isso, né, com esse costume de trazer essas culturas deles, eles acabavam preservando, né? Eles não perdiam essa cultura que eles traziam de lá. Portanto, nós podemos afirmar que os japoneses também contribuíram para a formação da cultura brasileira.
Então, observe na imagem que o sumô é uma arte marcial tradicional japonesa, em que o lutador objetiva tirar o adversário do ringue. Você já viu uma luta de sumô? Então, observe a imagem, olha lá. Ali é uma imagem de um lutador de sumô, tá? E o objetivo dele é tirar o outro adversário do ringue, né? Daquele espaço onde eles fazem a arte marcial do sumô. Então, agora nós vamos falar um pouco sobre a herança imigrante e experiências nas áreas urbanas, né? Nós já estudamos que os valores culturais que herdamos dos povos indígenas e africanos foram muito importantes para nós, né? Nós já estudamos as contribuições desses povos para nós. E agora, neste capítulo, nós vamos analisar algumas heranças culturais recebidas dos imigrantes, né, nas áreas rurais do município. Na verdade, nós já estávamos analisando isso, né, das áreas rurais. O que eles trouxeram de contribuição? Né? Quais são as heranças culturais que os imigrantes que trabalhavam nas áreas rurais deixaram para nós? Então, a partir de agora, nós vamos estudar grupos de imigrantes que se estabeleceram nas áreas urbanas e as suas contribuições para esses locais também, né? Já estudamos da parte agrícola, agora vamos ver da parte urbana. Então, assim como diversos grupos de imigrantes foram para as áreas rurais, outros não foram, outros ficaram nas áreas urbanas dos municípios. Nas cidades, muitas pessoas trabalhavam no comércio, né, nas lojas e também nas indústrias, onde fabricavam produtos. Outros administravam o próprio negócio, né, tinham suas próprias lojas. Alguns imigrantes sírios e libaneses, por exemplo, compravam e vendiam produtos trabalhando como caixeiros viajantes, tá? Eles se chamavam assim. E levavam itens dos grandes centros urbanos até as áreas mais afastadas, né? Aquelas cidadezinhas que não tinham tantas lojas assim como nos grandes centros urbanos. E no Brasil, esse tipo de comércio já era praticado há muito tempo e incentivou a vinda de outros imigrantes para trabalhar desta mesma forma. Observe ali, ó, a imagem de um vendedor ambulante que era conhecido como caixeiro viajante. Olha só, ele levava uma caixa ali, né? E ali ele vendia os produtos e andava, né, muito para vender. Então, além de comercializar produtos, os caixeiros viajantes transmitiam notícias dos lugares por onde passavam. Também levavam informações, né, de cidades para outras cidades. Então, o que é um caixeiro viajante, né? Vamos observar ali a leitura. Ó. Vendedores ambulantes, também conhecidos como mascates, que ofereciam seus produtos nas ruas, em praças públicas ou vendiam de casa em casa. Tá bom? Então, esses eram os caixeiros viajantes. Muitos imigrantes também abriram seus negócios no Brasil, né? Suas lojas. Um exemplo são lojas conhecidas como armarinhos. Você já ouviu falar em loja chamada armarinho? Nesses locais são vendidos tecidos, agulhas e fios para a confecção de roupas, entre outros produtos também relacionados a isso. Então, lá na seção Eu Cidadão, observe número 1. Leia a imagem ao lado, que retrata uma loja de imigrante sírio. Observe lá, ó, a placa, né? O que está escrito.
como é a disposição da loja. E temos a informação ali na legenda, né? Que é uma loja de imigrante no centro de São Paulo. Na fachada desse comércio está escrito Sarruf e Stefano, tá? Lá eles vendem o quê? Vendiam, né? Rendas, fitas e meias. Armarinho por atacado. E também temos o número do telefone ali, né? Telefone 2242. Tá? Então é uma figura, né? De uma loja de Sírio. Agora, de acordo com a imagem e a legenda que nós acabamos de ler, responda as questões a seguir. Letra A. Que produtos eram vendidos na loja de armarinho retratada na imagem? Observe aí no seu livro e responda. Letra B. Identifique o número do telefone da loja e registre a quantidade de números do telefone. Quantos números tinham aquele telefone ali da loja? E quantos números os telefones fixos têm atualmente? Então, vamos observar a imagem. Pegue seu livro e observe lá. Letra A. Que produtos eram vendidos na loja de armarinho mesmo? Observe a legenda que lá diz o que estava vendendo. O que você escreveu? Que eram vendidas rendas, fitas e meias? Isso aí, muito bem. E na letra B, identifique o número do telefone da loja e registre a quantidade de números do telefone. Observe lá na legenda quantos números tinham aquele telefone para contato. Você contou? 4 números. Muito bem. E a próxima pergunta. Quantos números os telefones fixos têm atualmente? Você sabe quantos números tem os telefones fixos, né? Esses das casas. Hoje em dia tem 8 números, né? Como mudou. Isso aí. E próxima pergunta. No município em que você mora, onde esses produtos são vendidos? Será que os locais são semelhantes ao da imagem? Você já foi numa loja de armarinho aí na sua cidade? Que vende fio, vende agulha, botão, né? Renda. Você já foi em algum lugar como esse? E se você foi, esses locais são semelhantes ao da imagem do livro didático ou não? Escreva e não deixe de registrar também as diferenças sobre as imagens, tá bom? Nós já vimos, né, o trabalho dos africanos, a gente já viu o trabalho dos portugueses, das pessoas que moravam aqui antes dos portugueses, né, dos índios. E agora nós vamos conhecer um pouquinho como que era esse trabalho dos imigrantes quando eles chegaram ao Brasil. O que eles faziam nos grandes centros, não só lá na parte agrícola, né? No campo, como outros imigrantes que foram trabalhar para lá. Então acompanhe esse trecho comigo, que se chama Meu Avô Árabe. O livro Meu Avô Árabe foi escrito por Maísa Zakzouk. Vamos lá, acompanhe a leitura com a professora. Além das deliciosas noites de quarta-feira, eu esperava ansiosa também pelos finais de semana. As manhãs de sábado eram reservadas para eu ficar na loja de tecidos do Gido. A loja estava instalada numa avenida larga e comprida, chamada Celso Garcia. Ela tinha o nome de tecidos Merge. Merge era o nome da minha avó, que também veio da Síria. Um vizinho italiano, dono de uma loja de queijos e frios, que ficava na esquina, passava pela porta e gritava para meu avô: Bom dia! A loja do Gido ficava no Belém. Os comerciantes
árabes estavam espalhados entre esse bairro da zona leste de São Paulo e a região da Rua 25 de Março, mais próxima do centro da cidade. Gido gostava da Avenida Celso Garcia, porque bem em frente à loja passava o bonde Penha, que foi a primeira linha de bonde elétrico da cidade de São Paulo. Não havia tantos carros nas ruas e nem tanta gente assim naquela época. Agora tem até estação de metrô na região. Então, observe bem o texto para nós respondermos algumas perguntas agora. Lembrando que o Gido era avô de Maísa Zakzuk, a autora do texto. De acordo com a leitura do trecho do livro, responda as seguintes questões. Letra A. Qual era a nacionalidade do imigrante Gido? Se você está com o seu livro didático aí, você pode retomar a leitura para se certificar da resposta. Será que a nacionalidade dele era japonesa, era italiana ou era síria? E aí, conferiu? A nacionalidade era síria. Muito bem. Letra B. Conforme a leitura do texto, que mercadoria Gido, que era avô de Maísa, vendia na loja? Qual será que era a mercadoria vendida pelo Gido? Vocês lembram da leitura? O que a gente leu lá que ele vendia? Lembraram? Vendia tecidos, né? O avô de Maísa vendia tecidos. Isso mesmo. E a letra C? Que produtos eram vendidos pelo vizinho italiano, dono da loja de esquina? Confere lá no texto se você está com dúvida e responda. Vamos lá? Que produtos eram vendidos pelo vizinho italiano? Eram vendidos queijos e frios. Isso mesmo. O vizinho de Gido vendia queijos e frios. Muito bem. Agora, lá na letra D, você vai marcar no texto trechos que indicam passagem de tempo e mudanças na cidade. Vamos observar o texto novamente? Observe lá no texto aonde podemos verificar um trecho que fale sobre mudanças na cidade e passagem de tempo. Se você encontrar, você pode circular ou sublinhar, grifar. E aí? Você já conseguiu encontrar? Vamos lá? Vamos conferir com a professora? Então, olhem lá. Olhem lá o trecho, ó. Está sublinhado. Gido gostava da Avenida Celso Garcia, porque bem em frente à loja passava o bonde Penha, que foi a primeira linha de bonde elétrico da cidade de São Paulo. Não havia tantos carros nas ruas e nem tanta gente assim naquela época. Agora tem até estação de metrô na região. Muito bem, este foi o trecho que indica a passagem de tempo e mudanças na cidade. Se você sublinhou essa parte, está tudo certinho. Agora, número 2. Relacione o texto com a imagem mostrada na página 12 para assinalar a afirmativa correta. Então, aqui nós temos uma imagem lá da página 12 e nós vamos relacionar com o texto que foi lido agora há pouco. Então, pense bem.
Primeira alternativa. Os imigrantes sírios e libaneses se dedicaram a criar gado e plantar café. Observe a imagem e vê se corresponde a esta alternativa. E a próxima alternativa. Imigrantes sírios se dedicaram ao comércio, por exemplo, de tecidos, e os italianos de alimentos. Qual destas duas alternativas mais se encaixa com a imagem da página 12? Qual você marcou? Isso, a segunda alternativa, né? Imigrantes sírios se dedicaram ao comércio, por exemplo, de tecidos, e os italianos de alimentos. Agora, no exercício 3, nós vamos conhecer um pouquinho mais do lugar aí onde você mora. Você vai pesquisar com algum adulto da sua família ou da sua escola e vai saber com eles sobre essas perguntas abaixo. O que for verdadeiro sobre o seu município, você pode marcar um X nas alternativas. Vamos lá. Letra A. Marque um X nas alternativas que mais se aproximam da realidade do seu município. Então, aí no seu município, na sua cidade, os produtos podem ser trocados ou comercializados por valores em dinheiro? Pesquise com alguém da sua família, né? E marque se sim ou não. Então, você assinala com um X se for sim. Próxima alternativa. Existem estabelecimentos que vendem muitos produtos, como supermercados e shopping centers? Se tiver, você assinala também. Próximo. Constantemente acontecem feiras para vender produtos da região? Sim ou não? E a última, no município onde você mora, há ruas com vários estabelecimentos comerciais? Aquelas ruas com várias lojinhas uma do lado da outra? Tem aí na sua cidade? Se tiver, você marca um X. E a letra B, você vai pesquisar se no seu município existem estabelecimentos comerciais que pertencem a imigrantes ou a descendentes de imigrantes. Se tiver, escreva 3 exemplos. Ok? Não deixe de fazer. É uma resposta pessoal.